Olá, sejam bem-vindos a mais um Easy Talks, o webcast do Easy Business School. Hoje eu vou conversar com a Mariana Menezes, que é regente associada da Orquestra Filarmônica de Goiás, também já regeu as principais orquestras do país, e hoje vai conversar conosco sobre alguns temas típicos da liderança no cenário da música. Mari, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Mari, eu queria começar... Posso chamar de Mari? Claro, pode. Tá bom. Queria começar até com uma pergunta que é um pouco mais leiga, que talvez tenha soado um pouco estranho quando a gente fala maestra, né? Eu fiz a questão de usar o regente, porque quando a gente fala maestra Mariana Menezes, às vezes para algumas pessoas dói o ouvido, fala, puxa, mas não é maestrina? Então, essa é uma dúvida muito comum. A primeira pergunta que eu queria te fazer é isso, né? Há uma preferência pelo termo maestra, em contraposição à maestrina. Por quê? Excelente pergunta. A nossa língua portuguesa, ela sofre constantes adaptações, né? É uma língua muito rica e muita coisa vai mudando e se reflete ao posicionamento da sociedade diante de alguns temas. E até mesmo aquelas coisas que são um pouco de estereótipo, né? Então, a palavra maestrina, ela veio lá no começo, né, na época da Chiquinha Gonzaga, e ela veio do italiano, né, assim, com maestro, maestrina, e nessa língua, na língua italiana, maestrina é uma professora, uma professorinha de primário, não desmerecendo, claro, professoras de primário, né, que são extremamente importantes, mas não condiz com o cargo de um regente de orquestra, um regente de coro, né, um regente profissional. Além disso, já li também em artigos que maestrina seria a esposa do maestro. E não é não tem uma terminologia que se refere a uma profissão em si. E qualquer lugar do mundo que eu vá reger é maestra. Esse é o termo. Nos Estados Unidos, na Europa, é maestra, né? Então, se o regente tem uma carreira internacional, é muito simples, né? Maestra, maestro. Então, faz muitos e muitos anos, muitos mesmo, que a gente está tentando reeducar, né, as pessoas para o termo que condiz e que é mais respeitoso com o nosso cargo. Porque, querendo ou não, maestrina, até pela origem, né, do próprio termo, é um termo ainda pejorativo, é um termo que diminui, né, o cargo que a gente representa. E a gente tem convenções, né, das mulheres regentes do mundo inteiro. Esse ano, inclusive, vai ter, que somos muitas, né? O pessoal acha que nós somos poucas, mas somos muitas. E a gente sempre toca nessa tecla, né? De como é importante o uso correto dessa palavra. E tem até uma frase que fala que a linguagem, ela não apenas representa a sociedade, mas ela molda a sociedade, né? Ela molda a sociedade. Então, aqui a gente está tentando, né? Como é tudo muito novo, para vocês terem uma ideia, a primeira maestra do Brasil, que regeu, né? Que foi titular de grandes orquestras, assim, que tem esse reconhecimento, ela está vivíssima e ela é jovem, né? Então, assim, isso é tudo muito novo. E esse termo maestrina veio também uma época de música popular, e aí ficou, né? Então, agora, todo lugar que a gente vai, a gente tenta reeducar as pessoas, né? Conscientizar as pessoas do termo correto. E desde que eu vim para a Orquestra Filarmônica de Goiás, não teve uma pessoa que me chamou de maestrina. É muito interessante. Todos me chamam de maestra, todos da equipe técnica, todos os músicos, nossa gestão, né? Então, eu vejo uma valorização e uma evolução muito grande nesse sentido. Ah, que bom, que bom. Não, e muito esclarecedor, né? Porque se a gente pega até o próprio dicionário, eu fui antes da nossa conversa aqui, eu falei, não, deixa eu ver. E de fato ainda tem, né? Então, é um processo, né? Como você comentava, de mudança de reeducação aí, muito legal. Mariana, e essa posição da maestra, né? Do regente que está ali, digamos, orquestrando, né? É isso, ali, uma grande orquestra, muitas das vezes tem um quesito de pressão muito grande, né? De lidar, talvez, com uma audiência desconhecida, ou lidar com uma orquestra que você ainda não trabalha. Como você faz para manter essa calma e transmitir essa calma, essa segurança, essa serenidade para a orquestra, né, para os demais músicos?
Olha, esse é o grande processo do artista, né? Assim, primeiramente, ter a consciência de que eu estou preparada, né? São muitas horas de preparação, não só minha, como dos meus colegas, muitas horas de estudo. Eu sempre conto para os meus alunos uma história do meu professor no Canadá, onde eu fiz meu mestrado, e que é um grande profissional, né? Já regiu orquestras do mundo inteiro. E eu perguntei para ele como que você sente que você está pronto, porque toda vez que eu chego na frente de uma orquestra e na frente de uma partitura, eu sinto que eu poderia conhecer ainda muito mais. A gente sempre descobre uma coisa nova quando vai estudar mais informações, mais camadas, né? E aí ele falou assim: eu tenho um ritual, eu tenho uma tática para isso. Toda vez que eu vou estudar, eu anoto o horário que eu começo a estudar e anoto o horário que eu termino. E aí eu coloco aquelas horas lá, 2, 3 horas naquele dia, né? Muitas vezes muito mais. E aí todo dia eu faço a mesma coisa e eu vou somando. Quando eu chego na frente da orquestra para o primeiro ensaio, eu abro a minha partitura e tá lá, 300 horas. E eu penso, poxa vida, eu passei 300 horas com essa música, eu sei isso mais do que qualquer um, né? Eu sei, eu tenho total domínio sobre isso. Então, primeiro, a consciência de que, sim, eu conheço, sou preparada, né, para estar aqui, para estar nessa posição. A segunda coisa para mim é ter a paz de espírito para pensar assim, poxa, que honra é reger essa música, que honra é testemunhar essa obra tão importante do repertório sinfônico, essas melodias, essas conjunções, né, incríveis, né? Até eu mesma, muitas vezes, me pego overwhelmed, seria embasbacada, né, pela, pela capacidade de juntar 100 pessoas no palco, cada uma com sua porção de música, e aquilo se tornar um mosaico extraordinário. Então, quando eu me encanto com aquilo que eu tenho para apresentar, eu curto mais, né? E por fim, eu penso muito no público. A energia do público é muito importante para mim. Foi muito difícil fazer música na pandemia, né? Porque a gente não tinha público, então não tinha essa troca. E, meu pensamento é sempre: vamos mostrar ao público como é essa música. Vamos mostrar ao público o que é essa música. É muito mais interessante do que eu pensar, nossa, eles estão aqui para ver se eu vou, como que eu vou fazer essa entrada, como que eu vou fazer essa mudança de andamento, como que eu vou coordenar tudo isso aqui, como que eu vou moldar esse som. Não, eu vou mostrar para eles como é esse som, como é essa mudança de andamento. É o contrário, né? E aí me dá um prazer muito grande de fazer essa entrega para o público. Quando a gente faz essa entrega para o público entrega de volta para a gente, né? Essa energia, a reação do público, os aplausos, isso tudo é uma troca muito grande. São três forças aí, né? Então, a orquestra entrega para o público, eu entrego para a orquestra, o público entrega de volta para a gente. Então, é muito gostoso, né? Quando a gente sente essa energia. E eu gosto muito, eu sou do tipo de regente que gosta de conversar com o público. Tem regentes que, imagina, né? Tem todo tipo de artista que se comunica perfeitamente através da música, né? A música, meu trabalho é isso aqui, vou me comunicar através da música e o público vai entender, né? E muitas vezes sim, mas eu gosto de conversar com o público porque aproxima um público um pouco mais da gente, eu fico até mais tranquila, porque é como se eu deixasse de ser, a gente deixasse de ser um monte de macaquinhos na gaiola e todo mundo, vamos ver o que, que eles vão fazer, e passa a ser um momento em que nós estamos entre amigos e nós estamos fazendo música entre amigos, né? Eu passo a conhecê-los também. Quando eu viro para eles e recebo o olhar de cada um, eu falo sobre o repertório, eu vejo as cabecinhas assim, concordando, curtindo e tal. Eu gosto muito dessa interação. E isso tudo me tranquiliza muito para subir no palco. Ah, muito bom. Nossa, dicas excelentes que dá para a gente usar também na nossa vida, né? Seja numa apresentação, num discurso. Agora, mesmo se preparando, né? Eu fiquei pensando nisso, mesmo se preparando, mesmo gastando muitas horas e até buscando essa conexão com os músicos, com o público, os imprevistos acabam acontecendo, né, Maria? A gente sabe, os imprevistos estão ali e o líder tem que conseguir lidar com isso e fazer com que, de fato, a peça saia, né? Qual foi o momento, assim, que você lembra que, puxa, você teve que improvisar e que foi o que te desafiou mais como líder e teve que lidar com esses imprevistos, essas incertezas ali que estavam
presentes e que estavam afetando o desempenho da orquestra? Bom, imprevistos, infelizmente, sempre acontecem. É o pesadelo do músico, né? Sabe aquele pesadelo que a pessoa tem, que tá, sei lá, entra na escola de short? O músico sei lá, tocar uma música que ele teve que pegar ontem a partitura, um arranjo que ficou pronto em cima da hora, algum problema no palco, né? Então, assim, dizendo de forma geral, eu já tive, por exemplo, que dar uma pequena palestra para o público enquanto a equipe resolvia alguma questão do palco, uma palestra não planejada, né? Alguma coisa da Olha, montagem, puxa o piano para lá e puxa. Vamos lá, então vamos conversando com o público até vocês resolverem essa questão. A gente já teve que reposicionar músicos de lugar, assim, dependendo do que a gente vê da acústica, né? Às vezes alguma questão de iluminação do teatro. Já aconteceu também de ter que mudar o dress code da orquestra, né? Todo concerto tem um dress code, né? Dependendo do perfil daquele concerto, né? Se é um concerto didático, se é um concerto de gala, se é um concerto mais oficial ou menos oficial. E às vezes a gente muda também o dress code para aproximar do público, por exemplo, quando a gente apresenta para um público autista, nós usamos azul, né, que é uma cor que representa e aproxima esse público. Então já aconteceu da gente estar com o dress code oficial, que é casaca, né, todo mundo de longo. Tem dress code até sobre o sapato, a forma que o sapato fica, a meia, tudo, né? E diante de uma alta temperatura no teatro, eu falei, bom, avisa a produção para todo mundo tirar a casaca, vai tocar só de camisa. Né? Então, a gente tem que estar atento aos detalhes musicais e não musicais, né? Porque todo o tá. espetáculo importa, né? Tudo ali, o resultado depende de um monte de coisas. E, assim, os imprevistos não deveriam acontecer porque existe toda uma estrutura em volta do corpo da orquestra. Nós temos montadores, nós temos produtores, nós temos gerente, nós temos inspetores, tem vários cargos e cada um com suas funções específicas para que isso não aconteça. Mas tem coisas que a gente não consegue prever, né? Às vezes temperatura, às vezes um problema do teatro em cima da hora, iluminação, tudo pode acontecer, né? Então a gente tem que manter a calma primeiro, para tranquilizar todos e direcionar, né, delegar. Muitas vezes meu trabalho é isso, mas, né, delegar quem é que vai cuidar de tal pendengue ali para a gente resolver da melhor forma possível. Não, mas exemplos muito bons, esse da palestra, né, enquanto eles resolvem, exemplos muito, muito práticos que ali, puxa, de fato, esse da casaca é interessante, né, você acabou cuidando, né, daqueles músicos falando, olha, tudo bem, temos uma questão do dress code, mas tem uma outra coisa aqui que eles precisam estar bem, né, ao longo de toda a execução da peça e talvez... Sim, exato. E às vezes a melhor coisa que você pode fazer diante de um imprevisto é não fazer, como já aconteceu. No dia do concerto, tivemos um imprevisto estrutural e dói muito em todos nós, mas nós vamos cancelar esse concerto para proteger os nossos músicos, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar primeiro no bem-estar dos artistas, né? E aí depois, quando a gente estiver tudo bem, a gente apresenta essa música da melhor forma possível para o nosso público. Excelente. Tanto cuidar deles, mas também cuidar do nível de qualidade que você quer entregar, né? Também não dá pra... Claro. Excelente, porque até compromete não só a orquestra, né, mas cada músico que está ali, né? Muito bom. E essa função da maestra tem uma relação de confiança que tem que ser construída, né? Então, em geral, uma certa... A orquestra normalmente é usada como analogia para muita coisa, né? Mas uma dessas coisas a gente fala muito de harmonia e de unidade, né? Que tem que ser construída, tem que ter construída uma unidade entre os diversos músicos. E há uma diversidade muito grande dentro de uma orquestra, seja em termos de som, seja até, né, uma hierarquia que existe, né, dentro da orquestra. Você pode falar um pouco disso? Como alcançar essa unidade nesse cenário que é diverso, que tem diversas hierarquias, que, por vezes, para quem está vendo, a gente nem conhece tanto, né? Mas tem, né? Não só a diversidade de sons, mas de hierarquias. E como alcançar essa unidade na orquestra? Sim, nós temos, né, alguns graus de. Eu não gosto muito dessa palavra hierarquia, mas, bom, é o que nós temos, né? Então, nós temos o Spala, que é aquela pessoa que a responsabilidade dele é coordenar o naipe dele, é a pessoa que levanta, afina a orquestra, e ele também tem uns solos mais complicados da literatura, então é uma pessoa que tem que ser muito capaz,
muito responsável, e claro, né, pela posição que ocupa, um exemplo, uma inspiração para os colegas. Dentro dos outros naipes, nós temos os chefes de naipe, né? Muitas orquestras têm também o título de solista para esses chefes de naipe. E, inclusive, quando tem dois membros, por exemplo, flauta 1, flauta 2, oboé 1, oboé 2, né? A gente tem um protocolo para fazer um ensaio produtivo, né? E se eu vou falar com os primeiros violinos, eu posso pedir para o Spala direciona. Vou falar com os oboés, eu falo com o primeiro oboé, ele direciona, né? Mas isso tudo, gente, é muito natural, assim, é muito natural, e eu acho que a melhor forma de fazer essa diversidade se tornar uma unidade é realmente sabendo exatamente qual o papel de cada um ali dentro e a importância de cada um ali dentro, inclusive em aspectos políticos dentro da orquestra, em aspectos de decisão, que são muitos, todo mundo tem o mesmo poder de voto. Não é porque você é chefe de naipe que você tem mais poder de voto do que o outro. Não deveria, pelo menos. Todo mundo tem o mesmo poder, ninguém vai passar por cima do outro. Todo mundo está ali porque é muito bom. Todo mundo está ali porque passou no concurso, porque toca muito bem. E, inclusive, as pessoas têm, às vezes, uma ideia errada de que o músico que está na segunda posição, ele é pior do que o que está na primeira posição. O que acontece é que, se você, por exemplo, é primeiro clarinete, ou primeiro, sei lá, fagote, flauta, oboé, você vai ter mais solos da literatura, né, aqueles solos mais conhecidos. Mas o segundo fagote, a segunda clarineta, ele precisa ter um som mais encorpado, ele precisa ter um som muito bom para sustentar o solo quando eles estiverem juntos. Quando eles forem tocar em blocos, em camadas, né, construir uma frase musical juntos, a gente precisa ter uma base muito definida. Então, às vezes, a gente precisa de um som mais forte, uma pessoa que tem uma característica sonora um pouco mais encorpada para o segundo do que para o primeiro. Então, a qualidade sonora é muito pessoal. Depende do músico, depende da escola, né? Se é uma escola, eu posso falar sobre isso um pouco depois. Existem diversas escolas que a gente poderia chamar assim de vertentes, mas a gente chama de escola, né? É o termo que a gente utiliza. Então, escola francesa, escola alemã, escola americana, e isso modifica o som do músico. O próprio músico, né? O corpo dele, né? A forma como ele toca, modifica o som. Então, nós temos músicos com sons totalmente diferentes para o mesmo instrumento. Isso é extraordinário. E nem sempre aquele que tem um som mais, nossa, que som incrível, lindo, maravilhoso, ele vai caber na minha orquestra. Por quê? Porque ele precisa se conectar com o som da minha orquestra. Se ele for, pode ser mais extraordinário, mas se ele for muito diferente do som da minha orquestra, ele não vai se conectar, correto? Então, nem sempre o melhor, digamos assim, é o que passa na audição, mas aquele que vai combinar, né? Que vai dar um match ali com o som do nosso grupo. Que legal, legal. Quer dizer, ou seja, é isso. A própria potencial de fato contribuir para a unidade é um critério, né? A gente pode falar dessa maneira, né? Interessante, interessante. E também, olhando para a orquestra, a gente vê que tem essa divisão entre cordas, madeiras, metais, percussão, mas também é comum nas apresentações que se chame muitas das vezes algum solista de fora, né? Então, um pianista para tocar junto com a orquestra e tudo. Como que você lida com isso? Porque é alguém que, de algum modo, tem que também trabalhar em consonância, né, com o restante dos músicos, mas que tem muito menos tempo, né, de trabalho junto, que você conhece muito menos, que ele te conhece muito menos. Então, como criar um pouco essa conexão com ele para que se flua bem esse trabalho com um solista convidado, um solista externo, por exemplo, um pianista de fora, enfim. Bem colocado, Pedro, porque a orquestra ela vai criando uma identidade sonora, né? Se a orquestra, a gente trabalha sempre com essa orquestra, ela tem uma própria identidade. O solista, como você disse, ele vem de fora com o som dele, com a interpretação dele, dois ensaios e vamos lá. Então, a interpretação dele é predominante. É importante que o regente respeite a interpretação do solista, conheça aquele solista, de preferência, o que eu gosto muito de fazer, se tiver tempo, encontra com o solista antes, né? Muitas vezes eu vou
né, marca um encontro com o meu assessor, ele combina com o solista ou a solista, a gente encontra antes, tá, 1 ou 2 encontros, a pessoa toca tudo, pode ser piano, pode ser qualquer instrumento, e eu canto a parte da orquestra, já defino, aqui você vai fazer um pouco mais lento, aqui você vai respirar, essa transição você vai de uma vez ou você vai fazer um corte? O que você acha aqui? Você acha que a orquestra fica um pouco mais fazendo uma sombra ou você acha que aqui a orquestra pode dominar atrás junto com você? Então eu pergunto muito para o solista, porque a gente até aproveita melhor o nosso tempo, porque o tempo é tudo, né? Nós temos pouco tempo de ensaio, né, para fazer um repertório muito complexo, geralmente. Então todo mundo tem que estar muito preparado. E o solista, com certeza, né? Assim, no caso, só eu regendo uma peça só sinfônica, sem solo, eu sou ali a autoridade, digamos assim, musical, que vai trazer a interpretação. Quando tem o solista é a autoridade musical, e eu conhecendo, né, e ouvindo, usando muito o meu ouvido, porque tudo pode acontecer, que eu vou direcionar a orquestra para o tempo certo, para as características, né, sonoras ideais para acompanhar aquele solista. Não, legal, muito bom. E que é uma coisa que eu fiquei me perguntando, a gente está falando disso de um solista que vem de fora, talvez para tocar com a orquestra que você já lidera há mais tempo. Mas tem o caso também de você ser convidado a tocar com diversas orquestras, né? Como já aconteceu. E aí já muda um pouco de figura, né? Quer dizer, ele já tem costume de trabalhar junto, já tem esse perfil, né? Sonoro, você comentava, e você é quem é o elemento que vem de fora, né? E aí, como se adaptar a isso, né? E como que se adapta a sua forma de liderar para lidar com essas diferentes orquestras? Já teve algum caso que foi um pouco mais difícil? Teve alguma resistência? Como é que foi isso daí? Sim, eu brinco, porque eu brinco com o meu time que a gente faz um estudo sociológico de onde eu vou, sabe? Onde eu vou ali, como que Mapeamento. um mapeamento, como que é o comportamento, né? Que isso já teve, enfim, alguma resistência com mulheres regentes, por exemplo. Tem regiões que são mais difíceis, claro, tem lugares que são mais difíceis, mas eu já chego sabendo, né? Já chego sabendo quais são as dificuldades que eu vou enfrentar. Mas eu tento não focar nisso, sabe, Pedro? Eu tento focar na música em si. Meu trabalho tem que ser tudo sobre música, do começo ao fim. Eu chego, é um romance, fazer um concerto como convidada. Eu adoro, porque eu chego no primeiro ensaio, é um ensaio de reconhecimento. Eu reconhecendo como eles reagem, eles reconhecendo como eu me comunico, porque isso aqui é muito relativo, né? Claro, são músicos muito experientes, eles sabem o tempo, a expressão, mas ainda é a minha expressão, o meu tempo, a minha forma de comunicar é muito única. Então, o primeiro ensaio é um ensaio de reconhecimento, né? A gente faz a leitura, trabalha algumas coisas, já se eu sentir que já consigo trabalhar com profundidade, eu já trabalho com profundidade para não perder tempo, já trabalho fraseado, articulação, qualidade sonora, mas eu sinto que esse primeiro momento é para a gente se entender e eu não fico nervosa, porque eu sei que existe uma adaptação. Né? No começo, assim, quando eu comecei a reger como convidada, eu ficava, meu Deus, será que eles estão entendendo? Será que, meu Deus, eu respirei aqui, não foi? Não, realmente, existe uma adaptação. Eles têm que começar a te entender, você tem que entender como eles reagem e pronto. No segundo dia, as coisas já fluem muito melhor. É, Você tem que ter uma técnica de ensaio para trabalhar como convidado. Aliás, para trabalhar com qualquer orquestra, né? A minha também. Tem que ter uma técnica de ensaio para que você não faça os músicos perderem tempo, para que você não faça eles ficarem tocando repetidamente, o que pode ser muito desgastante e doloroso para eles. Uhum. Existem técnicas, né, de produtividade, de ensaio, né? Falar com muita clareza, falar o essencial, e quando parar, não falar mais do que 3 coisas. Jamais. Então, cortei, fagote, compasso tal, nota tal, um pouco mais longo a finalização, fulano de tal, isso, ciclano aqui. Vamos experimentar. Pronto. Porque senão também eles não absorvem e fica aquela falação, né? Os músicos querem tocar, eles precisam também tocar. E eu tenho que ter uma percepção muito boa do grupo, porque às vezes eu sinto que eles já estão cansados, então eu falo, vou finalizar um pouco mais cedo esse ensaio. Já Legal. deu. Ou que o que eles precisam não é que eu fale como eles devem tocar tal e tal coisa. Nessa orquestra, o que eles precisam é tocar. Eles precisam tocar do começo ao fim.
Eles precisam de uma segunda chance antes de eu parar e falar, isso aqui não foi. Não, toca mais uma vez, né? Dependendo da orquestra. Então, eu tenho que ter essa percepção de pessoas, né? Que essas pessoas estão, como que elas estão acostumadas a trabalhar e, e aí a gente segue. Mas sim, já tive resistência, mas nada que eu não pudesse contornar e, claro, sempre focando na música. Muito bom. É que é isso que você comentava, né? São menos tempo, são poucos dias ali, às vezes, antes de uma apresentação que você tem para encontrar essa sintonia, né? Então, acaba sendo bem desafiador, posso imaginar. Muito E bom. depois fica aquela saudade. Depois que a gente termina a semana de trabalho e vai embora, fica a saudade, né? O regente que está lá toda semana, às vezes desgasta um pouco, né? Então, assim, é É muito bom verdade. ser convidado, que você vai lá, faz um trabalho gostoso e depois todo mundo, né, fica com saudade dos dois lados, idealmente. É verdade, é verdade. Não, e você comentou disso do músico, né? Que o músico, ele quer tocar. E algo que eu vejo que às vezes motiva muito um músico é aquele desafio, né? Tocar uma peça diferente, uma peça nova, uma peça que é de uma complexidade um pouco maior, poder ser capaz de apresentar isso, que isso seja apreciado. Mas, a bem da verdade, é muito comum que os músicos sejam chamados a executar várias vezes a mesma peça, né? Ao longo da carreira. Isso eu acho que até faz sentido, porque há algumas iniciativas de tentar popularizar um pouco mais a música erudita e que acabam se preferindo apresentar e colocar nas programações algumas peças mais conhecidas. E faz sentido, mas para os músicos talvez, puxa, é a 10ª vez que ele vai tocar aquela mesma peça e tal. E aí o que eu te pergunto é, como você inspira e consegue ajudar nessa motivação dos músicos que já tocaram a mesma peça centenas de vezes para que se dediquem, para que trabalhem bem? Porque se eles não estiverem também ali comprometidos, motivados, por mais que tenham tocado 10 vezes, pode acabar incorrendo em algum erro e prejudicando, né, a qualidade da apresentação. Como é que você faz? É que quebrar um mito, tá? Tem muita coisa que é mito na música, no mundo da música, a música de conceito, né? E um deles é achar que, por a gente estar tocando mais uma vez a Quinta de Beethoven, isso é um pouco frustrante ou desgastante. Eu vou te dizer que essas músicas, essas obras que sobreviveram séculos, essas obras seculares, é exatamente o que nos inspira. Porque, Ai, primeiro, que bom. elas são extremamente desafiadoras para todo mundo. Elas valorizam ao máximo a característica sonora e a capacidade de cada instrumento, que muitas vezes, infelizmente, algumas músicas novas não fazem. Coloca a melodia para um instrumento, os outros ficam papapá, papapá, papapá. O que cada um tem para oferecer é incrível. E essas músicas do repertório, né, da literatura sinfônica, elas exploram ao máximo cada um dos naipes da orquestra. É muito difícil. Toda vez que eu me pego, isso é uma motivação de verdade para a gente. Me pego, por exemplo, nossa, vou reger mais uma vez a pastoral, né? A gente fez na semana passada, a sexta do Beethoven. Que bom, porque é como se eu pudesse, primeiro, mais uma vez, redescobrir uma grande obra-prima. E toda vez que eu pego, eu vejo coisas novas para fazer. Ela nunca vai soar como soou da última vez, nunca. Mesmo com a mesma orquestra, nunca. Nós somos vivos, né? Então os tempos, os andamentos, eles também são flexíveis. E às vezes a gente muda 2 BPMs de tempo e a música muda completamente. Ah, e eu penso assim, poxa, agora eu vou fazer pastoral mais uma vez, eu vou me redimir com a última vez que eu fiz a pastoral. É uma oportunidade de fazer melhor. E é muito interessante. Se você for, vamos pegar aí a melhor orquestra da América Latina, a OSESP, está em São Paulo. Se você passar na semana que eles estão tocando Quinta de Beethoven pelos corredores da Sala São Paulo, você vai ouvir os músicos estudando a Quinta de Beethoven nos corredores, né, nas salas de estudo. E isso eu falo muito para os jovens músicos, porque é muito fácil a gente pensar, esse eu já toquei, né? Vou estudar o repertório contemporâneo, que é mais difícil, moderno. Olha, é muito difícil você tocar bem Mozart, Beethoven, Tchaikovsky.
Shostakovich é muito difícil e é sempre um grande desafio. A gente sempre tem que estudar, né? Os músicos aqui na Filarmônica de Goiás estudam muito, né? Eu estudo muito e eu estudo tudo de novo. Inclusive, uma coisa que eu faço que algumas pessoas falam, não, meu Deus, porque eu estudo a partitura toda em detalhes. Se você ver minha partitura, é cheia de rabiscos, cheia de informações sobre tudo. Eu vou repetir aquela sinfonia, eu pego, não vou usar essa, eu compro outra e eu começo a Tá estudar brincando. ela tudo de novo. Porque eu sou uma outra Mariana, né? É, eu tenho outras perspectivas, a vida agora é diferente, a orquestra tem membros diferentes, com necessidades diferentes, se mudou, né, algum músico, né, eu posso valorizar talvez algum naipe, né, quando eu vou reger como convidada, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, além desse reconhecimento que eu te falei, é identificar aqueles músicos que são fortes dentro do grupo. Nossa, essa orquestra tem sei lá, um trombonista extraordinário, então eu vou trazer ele mais no solo dele, ele pode, Legal. sabe, trazer uma coisa nova para essa música. Então, claro, dentro da tradição, respeitando o que o compositor pediu, a música sempre se transforma, ela sempre vai ser diferente, mesmo que ela seja tocada infinitas vezes. E a música nova, a gente, claro, tem que valorizar imensamente, né? A gente aqui na Filarmônica de Goiás tem o destaque, né, para a música brasileira, né, a música de concerto brasileira, que não é tanto valorizada. Inclusive tem, né, gravações de discos, né, do repertório brasileiro. Mas, mas sempre que a gente volta aos clássicos, é extraordinário, é um grande prazer. A energia é diferente quando você, toda vez é diferente, né? Então, é o que nos Criando- inspira. Deve ter uma espécie de memória afetiva, né? Você vai lembrando das vezes que você já executou também. Muito interessante. Sim. Muito bom. Mariana, muito obrigado. Acho que eu queria finalizar com uma pergunta que não sei se vai ser simples para você, mas eu acho que bem interessante porque a carreira do músico é muito longeva, né? Então, eu imagino que você lide com jovens músicos menos experientes, já músicos bastante experientes, com bastante tempo de carreira naquele próprio instrumento ou naquela mesma orquestra. O que é mais desafiador para você? É liderar um jovem músico ainda com pouca experiência ou já um músico bastante experiente e muitas vezes renomado no meio? Eu acho que são desafios muito diferentes, mas os dois são muito desafiadores, porque para o jovem, você tem muito que, né, você tem muita informação que você precisa trazer com precisão, com exemplo, né, desde a postura, até mesmo como se apresenta tal repertório segundo a tradição. Tem coisa que não está na partitura, tem coisa que é de tradição, como a gente unifica o som. Uma coisa que eu tenho mais trabalhado quando eu vou trabalhar com jovens é a direção do som, porque o músico ele se esforça tanto para tocar a nota certa, no ritmo certo, que às vezes ele toca e a nota ela morre aqui. Tá, 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 Hum, tá, 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 tá. Mas a música ela é viva, a música ela precisa de movimento. Então eu falo, não, peraí, agora a gente precisa trabalhar essa música com direção. Isso é uma coisa que os jovens às vezes têm um pouco de dificuldade. Ele vive muito no momento, o jovem. Ele não tem a noção do big picture, né? A música como um todo, o ápice é daqui 40 compassos. Como que a gente vai fazer direcionar essa música para chegar no ápice, né? Por outro lado, com os profissionais, eu tenho que estar muito preparada, muitíssimo preparada em relação ao que eu quero da música, né? Mostrar o tipo de sonoridade, moldar com o meu gesto tem que ser extremamente claro, para, como eu falei, também não fazer eles perderem tempo e lidar com diferentes escolas, que é aquela coisa que eu te falei das vertentes. Tem uhum. músicos no mesmo naipe de escolas diferentes, né? Olha, Como que a gente trabalha isso, né? Então eu tenho que ter um respeito imenso por cada uma das especialidades ali dentro e saber trabalhar aquilo de forma mais objetiva, né? E inspiradora possível. muito bom. Mari, olha, incontáveis lições aqui de liderança. Acho que inspira muito, dá para fazer muitas analogias com posição de liderança em qualquer organização.
Muito obrigado, Mariana, pelo seu tempo, pela sua contribuição. Pessoal, muito obrigado e até um próximo Easy Talks. Obrigada.